Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com muita alegria e satisfação para fazer mais uma gravação da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema da revista é o assunto Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que data dia 17 de maio de 2020. Meu nome é Obed-Edom do Nascimento, sou presbítero por misericórdia na Igreja Assembleia de Deus, ADEJA. Temos o nosso presidente, o pastor Antônio de Lisboa Filho, é o nosso pastor já há vários anos, pastor, homem de Deus, e eu sou pastorado por ele, né? Tenho muito orgulho disso. E ministro aula da escola dominical já há alguns anos também, na congregação, tanto na sede como em congregações. E agora a gente está, pelo isolamento social, ministrando aula online, não só para a nossa igreja, mas para o YouTube. Pelo YouTube, então, vai alcançar mais pessoas. Como eu estou assim iniciando na apresentação de aula em internet, pode ser que eu cometo algumas falhas. Os irmãos me perdoem. A cada domingo estou melhorando, cada vez mais até ficar experiente, com bastante esmero, né? Então a nossa aula de hoje, meus irmãos, é a continuidade do assunto. A aula de hoje é o número 7, que traz como tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Temos aí o nosso texto áureo, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios 2, capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Meus queridos amados irmãos, a palavra reconciliação, ela nos remete à paternidade divina. Antes de nós sermos reconciliados com Cristo, nós não tínhamos um pai, né? Então, João, o evangelista João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: mas a todos os que o receberam, aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que a reconciliação nos traz. A reconciliação tem uma definição teológica? É claro que tem uma definição teológica. Mas também tem essa definição espiritual. A reconciliação, aquilo que regenerou, começou de novo, fez tudo novo, né? Segundo Coríntios, capítulo 6 e versículo 18, diz assim: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então a reconciliação, meus queridos, traz uma nova criatura. Deus fez de novo aquilo que havia sido desfeito,
pelo pecado, então Deus fez de novo. Mas como que ele fez de novo? Através do sacrifício feito pelo seu filho, um sacrifício na cruz do Calvário, o derramamento de sangue. Diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não existe remissão. Para a remissão existe primeiro o derramamento de sangue. Antigamente, Deus fez um modo emergencial, fazendo com que o sangue de animais cobrisse o nosso pecado. Não tirava o nosso pecado, mas cobrisse o nosso pecado. Tinha a lei serviu como um tutor, a Bíblia diz que ela serviu como um aio, aquilo que ainda não era a perfeição. A perfeição só veio depois que o Senhor Jesus Cristo veio em obra e graça pelo Espírito Santo, nascido de mulher. Então, ele veio e derramou o seu sangue e padeceu na cruz por nós, então tivemos a reconciliação. Segundo Coríntios 5:17, diz assim, 5:17 e 18. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A Bíblia diz, meus queridos, que o povo de Deus é um povo especial, zeloso e de boas obras. Por que zeloso? Tudo que ele faz é contemplando a glória de Deus. Se ele estiver fazendo um serviço secular, do nosso convívio, ele não está prestando um serviço para um seu semelhante. Ele está servindo o seu semelhante, mas primeiramente ele está servindo a Deus. Isso também é uma maneira de louvar a Deus. Não se louva a Deus somente cantando, mas se louva a Deus com nosso testemunho de crentes fiéis. Há uma diferença. Reconciliação também nos remete ao versículo 18. E tudo isto provém de Deus. É o 2 Coríntios 5, 17 e 18. Estou lendo 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério, meus queridos, não se explica naturalmente. As coisas de Deus se explica espiritualmente. Ministério da reconciliação. Meus queridos, as coisas de Deus se entende. O homem natural não compreende as coisas espirituais. Se falarmos para alguém que não conheceu a Cristo ainda, não faz parte da família de Deus, sobre reconciliação, com certeza ele não vai entender. Mas hoje, com esta aula, vamos passar e discorrer o assunto sobre reconciliação. O que é essa reconciliação? Reconciliação é a inimizade da humanidade. A reconciliação quer dizer que nós tínhamos uma inimizade com Deus e através da reconciliação passamos a ser amigos de Deus novamente. Todos aqueles que creem, que nascem de novo. Então esses voltam a ser amigos de Deus pelo processo do ministério da reconciliação. A reconciliação também nos traz paz. Esses assuntos vão ser discorridos dentro da lição, da revista de hoje. A reconciliação nos traz paz constante com Deus, paz perpétua com Deus. Veja lá, Isaías, capítulo 26, versículo 3 e 4. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A nossa mente, o nosso coração deve estar firme em Jesus, firme nas promessas, firme em Deus. Então temos paz. A paz que o Senhor Jesus diz, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz
do mundo é uma paz passageira, é uma paz efêmera. Muitos têm bens e não conhecem ao Senhor Jesus. Tem bens, tem dinheiro, tem posses, mas basta alguma coisa der errado, que já se descontrola, já se desequilibra e veja que não tem paz. Mas a paz que Jesus dá, esta é duradoura. O versículo 4 diz assim, de Isaías 26, versículo 4, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente. Quer dizer, para sempre. Perpetuamente quer dizer para sempre. Uma coisa perpétua. Confiai no Senhor perpetuamente, pois o Senhor Deus é uma rocha eterna. Todos aqueles que vêm para o Senhor Jesus, então aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Esse tem uma rocha eterna, tem um porto seguro, tem uma bússola para ir andando, caminhando, até chegar a subir aos degraus que levam à eterna vida com Cristo, a eterna vida com Deus. Nós éramos inimigos. Então hoje vamos tratar do assunto reconciliação com Deus. Colossenses 1:20 diz assim, que a reconciliação nos trouxe paz. Hoje vamos discorrer sobre paz dentro da lição. 1:20. E que havendo por ele, a parte B, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, sangue da sua cruz, por meio dele, dele quem? Do Senhor Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Para andar com Deus é preciso ser amigo dele. Como é que pode andar um inimigo com... Não dá. Tem que ser amigo, andar em harmonia, E para andar em harmonia com Deus é necessário a reconciliação. Quem reconciliou nós? Foi Deus, através do Senhor Jesus Cristo, nos reconciliou, nos refez aquilo que foi quebrado, a aliança, a ponte que foi quebrada, Ele reconstruiu. Aleluia! Então temos agora paz com Deus. Temos paz com Deus. Diz a Bíblia, lá em Gênesis 5:24, que tinha um amigo. O amigo chamava Enoque. Então está escrito lá em 5:24. Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus para si o tomou. A amizade era tão intrínseca, sabe? Era tão apegado, a amizade era tão grande que o Senhor tomou ele. Assim, o Senhor também vai nos tomar no arrebatamento. Você está preparado para o arrebatamento? Os acontecimentos dos dias atuais, nesses dias de pandemia, está dizendo assim, igreja eleita, se prepare que eu venho daqui a pouquinho buscar vocês. Não fique desapercebido, você crente, que já é um salvo em Cristo. Não fique desapercebido das promessas do Senhor. Ele disse que quando acontecessem essas coisas, que já está acontecendo no nosso meio, ele diz, olhai para cima, para o dia da redenção. Meus irmãos, então, andou Enoque com Deus. Também, Gênesis 6:9 diz assim, a parte B, Noé era homem justo e íntegro em suas gerações, e andava com Deus. Para andar com Deus, é preciso ser amigo dele. Você não anda com o inimigo, anda com o inimigo não, tem que andar com o amigo. E essa amizade somente através da reconciliação. Da reconciliação feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 2:25 diz assim, pois estáveis desgarrados como ovelha, mas agora, nós crentes, voltastes ao pastor e bispo das vossas almas.
Você tem um pastor e um bispo, um sumo sacerdote, que até hoje ele intercede por você e por mim, à direita do nosso Pai, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, atente para isso. O Senhor Jesus até hoje intercede. Leia lá em Hebreus que você vai encontrar essa palavra. Que o Senhor Jesus até hoje intercede pelos pecadores. E nós não somos pecadores? Somos pecadores. Então, meus irmãos, vamos andando aqui na nossa revista da Escola Dominical, da CPAD. Vou mudar aqui para nós vermos Temos a leitura. Temos a leitura diária de segunda-feira. Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e o homem. Terça-feira, Atos 21 e 28. Cristo desfez a separação entre o povo judeu e os gentios. Na quarta-feira, Mateus 5 e 17. Cristo se fez carne e cumpriu a lei da integralidade. Deus ama a todos de igual modo. Deus ama a todos de igual modo. E por isso não faz acepção de pessoa. Quantas das vezes, meus irmãos, vimos acepção de pessoas dentro da igreja? Isso pode, não poderia, mas acontece isso. Eu não gosto de irmão tal e não gosto do jeito dele, mas a palavra diz assim, suportar a fraqueza dos mais fracos. A fraqueza, suportar. A obra de Deus é feita com esforço, com esforço. Muitas das vezes nós não queremos, o nosso espírito diz não, abandona, despreza, mas se você ler no Gálatas 5:22, Gálatas 5:22 diz que devemos exercitar os frutos do Espírito, mansidão, amor, não? Na sexta-feira, Gálatas 3:13 e 1 Pedro, Cristo se desfez maldição em nosso lugar, acabando com a nossa inimizade. Sábado, 2 Coríntios 5:18 ao 20. O ministério de reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício da cruz. Temos uma leitura bíblica em classe, que é a leitura em apreço, que vamos meditar, né? A revista ela é composta, o assunto do dia, em cima da leitura bíblica em classe e do texto áureo, né? Então vamos ver aí o que está escrito. Efésios 2:14 ao 19. Diz assim: porque ele é a nossa paz, ele quem? O Senhor Jesus, o qual de ambos os povos. Quem é esses ambos os povos? Judeus e gentios. Fez um o quê? Um corpo, a igreja, derribando a parede de separação que estava no meio. Que parede é essa de separação? A inimizade. Nós vamos discorrer isso na revista, vamos ver lá que naqueles tempos existia o templo judaico e tinha lá os muros de separação. E dizem os historiadores que ao cavar, ao fazer a escavação de arqueologia, descobriram que tinha uma placa escrita que se os gentios passassem para o lado de dentro, onde estavam os judeus, eram passíveis de morte. Tal era o desprezo com os gentios. Mas Cristo veio e derrubou esta parede. Aleluia. Versículo 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos. Isto é a lei dos mandamentos. O que é a lei dos mandamentos? Na sua carne, a obra vicária na cruz desfez a inimizade que tínhamos com Deus. Diz a Bíblia que Deus encerrou toda a humanidade debaixo da paciência dele. Em Romanos, lemos lá que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Todos estavam destituídos da glória de Deus.
em ordenanças para criar a si mesmo, pois dois para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Que novo homem é este? O novo homem que está se referindo. O primeiro homem, o original, o Adão, os nossos pais, antepassados, era um homem, mas depois caiu. Depois ele caiu. Então morreu, estava inerte. Agora não tinha como se salvar da ira do Senhor Deus. Então ficou gentios e judeus. O Senhor Deus escolheu alguns judeus para representar, para distribuir a boa nova, mas também os judeus falharam. Estavam firmados na letra, estavam firmados nos mandamentos, então precisava de alguém que fosse santo, que não tivesse pecado. Somente o Senhor Jesus poderia fazer isso. Então, dos dois povos, fez um novo homem. A Bíblia diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova dia e dia. Ainda que o homem exterior é a carcaça, a barraca, essa carne que vai ser glorificada no dia do arrebatamento, ou vai descer à sepultura e vai se derreter e vai se decompor. Então, este homem está morto por causa do pecado. Mas o homem interior vive por causa da justiça que o Senhor... Quem justificou foi o Senhor Jesus que nos justificou. Não é nós que fizemos nada. Foi tudo recebido de dádiva, presente, graça de Deus. Então, o dos dois fez um novo homem. Esse homem se renova a cada dia que você se ajoelha, a cada dia que você ora, e a cada dia que o Senhor tem comunhão com Deus, então esse homem se renova a cada dia, e fazendo paz, tem amizade. Então quando você for conversar com Deus, converse como um amigo, Essa inimizade já foi desfeita na cruz do Calvário. Versículo 16. E pela cruz reconciliaram ambos com Deus em um corpo, matando com ela as amizades. Versículo 17. E vindo ele, evangelizou a paz. E vindo ele quem? O Senhor Jesus. Evangelizou, quer dizer, trouxe as boas novas. A paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Quem estava perto? Os judeus. Quem estava longe? Os gentios. Nós éramos, a Bíblia diz que éramos comparados como um jambuzeiro bravo, que precisava ser enxertado na boa oliveira. E a boa oliveira representa o Senhor Jesus, aquele que morreu por nós. Era preciso ser enxertado. O versículo 18 diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, o Senhor Jesus, ambos temos acesso ao Pai, o Todo-Poderoso, em um mesmo Espírito. Então nós bebemos do mesmo Espírito, estamos no mesmo corpo. Então o Senhor Jesus disse assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque eu e o Pai somos um. Então quando oramos, vamos diretamente assim, com certeza, com confiança, com ousadia, a presença do Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa vida está escondida no Senhor Jesus. Quando oramos, o Senhor Deus Todo-Poderoso vê o Filho, que nós somos justificados no Filho. Versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Né? Então, nós
Éramos estrangeiros, mas agora não somos mais. Fazemos parte da família de Deus. Vamos seguindo aqui, meus queridos, na nossa revista. O objetivo geral é conscientizar que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos. Criou a igreja. Entre dois povos, criou a igreja. Os objetivos específicos. Os objetivos específicos traz assim: pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. É bem verdade que já nessa introdutória eu já dei mais ou menos o assunto que vai ser falado hoje. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E esta é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que, se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora a sua condição mudou por causa da reconciliação, por causa da obra de Cristo no Calvário. Nele, somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens. Então aqui, meus irmãos, está dizendo assim, que o que de graça você recebeu, de graça dai, de volta. Não é, meus queridos? O que de graça recebeu, de graça dai. Continuando aqui, somos embaixadores da parte de Cristo. Somos embaixadores da parte de Cristo. O que é embaixador? Aquele que representa o seu país. E o nosso país está onde? Nos céus. É o nosso país. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Aleluia. E ele disse assim: enviarei vocês no meio de lobos. Mas não tenha medo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, vá lá, amarre o valente, traga os despojos, traga as almas para o reino, para o aprisco. É isso o processo do evangelizador, do discípulo evangelista. Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam dos seus pecados e sejam reconciliados com Deus. A reconciliação é feita através de Jesus Cristo. Através do Senhor Jesus Cristo, Deus reconciliou os que crerem. A obra vicária é para toda a humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo para todos. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Olha o condicional, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem um preço. Para nós é a graça de Deus, mas não foi de graça. O preço foi o sangue de um Deus. Jesus Cristo é Deus, aleluia. Jesus Cristo é Deus. Deus derramou seu próprio sangue para me salvar você e eu. Se cremos, veremos a glória de Deus. Se cremos. Se nascemos da água do Espírito, bebemos do mesmo Espírito, vivemos no corpo de Cristo, então estamos salvos. Marchamos para as mansões celestiais. Eis a boa nova da salvação, quer dizer, o Evangelho, como educadores cristãos. É o nosso desafio. Incutir nos alunos tal necessidade. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Vamos continuar aqui no nosso comentário. No nosso comentário temos a introdução da lição. Se na lição anterior analisamos o antigo desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2.
No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu, alterou a situação dos gentios, ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo. Realizou. Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. O ponto central da lição tem como: foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Foi na cruz que Deus desfez. Foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Então, meus irmãos, não foi Cristo não foi um mártir, mas Cristo não foi um mártir, mas ele foi um sacrifício. Foi um dom gratuito de Deus. Romanos 2:26 diz que é um dom gratuito de Deus. Né? Houve o derramamento de sangue. E o sangue é como se fosse uma moeda espiritual. Precisava ser pago. E qual é a moeda? O sangue de Cristo. Aleluia. Somente o sangue poderia nos remir. Somente o sangue. Sangue não poderia ser de animais. Não poderia ser de ninguém. Mas um sangue de um, que sem pecado, mas se fez pecado. Então, somos resgatados. A graça nos alcançou. Então, teve um preço essa graça. É graça, mas não é de graça. É graça, mas não é de graça. O preço é o sangue. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Temos aqui agora o subtópico número 1. Subtópico número 1, que diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Exclusivismo. Nesse ponto veremos que o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Então vemos que aqui, meus irmãos, o amor é o termômetro. O amor é o termômetro do cristão. Se não existe amor, então não estamos observando o que o Senhor falou. Lá no 1 Coríntios 15, o capítulo do amor. Ainda que eu fizesse as obras de caridade, mas não tivesse amor, de nada valeria. E por aí vai, discorrendo em 1 Coríntios, número 15. Né? Tem gente que tem orgulho espiritual, acha que é mais santo do que o outro. Né? Então é um exclusivismo. Vemos até mesmo dentro das igrejas, os ministérios. É bem verdade que existe uma diversidade de ministério. Mas o Deus é um só, o céu é um só. E eu fico assim pensando, por que não posso visitar a outra igreja? Parece que existe uma separação, o povinho daqui, o grupinho daqui não pode ir no grupinho de lá, mas Deus é um só, o arrebatamento vai ser um só para todos. E eu fico assim pensando, como há de ser isso? Há diversidade de ministério, mas Deus é um só, não é? Há um certo extremismo no presente nas denominações, julgando ser mais espiritual. Né? Marcos 9, vou ver se eu acho aqui, Marcos 9, estou com a Bíblia eletrônica, Marcos 9, do versículo 38 até o 41. 38
Eu vou ler só o 38. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual... vamos ler o anterior. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que de mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nos proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então estava falando, por que vocês estão fazendo, estão sendo assim, orgulhoso, espiritual, e não é assim que tem que proceder. O Senhor Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar, né? Nem o Senhor Jesus nunca perdeu uma oportunidade de ensinar o certo. Então a condição para estar no corpo de Cristo é nascermos de novo. Então esta é a condição. Nasceu de novo, tudo muda. Se não nasceu de novo, então fica aí tendo um exclusivismo, fazendo acepção de pessoas, olhando meio que de lado, desprezando, e nada disso a Bíblia ensina. A Bíblia ensina amor, a Bíblia ensina comunhão, a Bíblia ensina comunhão, né? Tem uma palavra para a palavra comunhão, eu não me lembro agora, tem uma palavra para essa comunhão, né? Temos aí o subtópico número 1, a parede de separação entre os homens. A parede de separação entre os homens. Parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. As estruturas da construção revelam o exclusivismo religioso e judaísmo entre o santuário e o átrio dos gentios. Havia um muro de pedra que proibia com um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a este aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Está lá em Atos 21, 28 e 30. Então tinha um exclusivismo. Um exclusivismo aí. Não pode ter exclusivismo, né? Vamos fazer mais... Temos mais uma... Então tinha aí uma analogia nesse pedaço, nessa parte, que tinha um templo em Jerusalém, um templo judaico, né? E que tinha lá as paredes. E Paulo fez uma analogia sobre que Deus derrubou este muro. Ele fez uma analogia. Nós tínhamos como que uma parede nos dividindo, né? Nos dividindo. Somente naqueles tempos do tabernáculo existia um exclusivismo ali. Existia um exclusivismo. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para aspergir o sangue no propiciatório, né? Então os outros ficavam de fora, tem uns que não entravam nem no pátio, né? Trazendo para os dias de hoje, quem sabe tem alguém que está no pátio ainda. Não nasceu de novo, mas está no pátio. É preciso nascer da água e do Espírito para entrar no santo, do santo e receber a manifestação do Espírito, a direção do Espírito, amar mais, ser manso e humilde de coração. É preciso nascer da água e do Espírito. Então, naqueles tempos, tinha lá o pátio. Tem gente que está só no pátio, não consegue participar. Não, ele está no automático. Sabe o que é automático, meu irmão? É aquele culto. Que é? Está na hora do culto. Eu visto a roupa, sei que vai cantar 3 hinos, no nosso caso, a Assembleia de Deus, cantar os 3 hinos da harpa, depois tem as crianças,
mas ele não consegue se deliciar e participar da liturgia espiritual dentro do culto. Ele está ali no piloto automático, ele está no pátio. Ele está no pátio. Precisa entrar no Santo dos Santos. O que é entrar no Santo dos Santos? Nascer da água e do Espírito, se sentir dentro do corpo de Cristo. É este corpo que vai ser arrebatado. É a igreja eleita, remida, não é? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São estes, né, meus irmãos? Vamos adiantando aqui. Vamos adiantando que o tempo passa muito rápido, né? Nós estávamos no tópico 1, né? Agora nós estamos no subtópico 2. A derrubada da parede da separação. Então, meus irmãos, Cristo veio e derrubou esta parede. Cristo veio e derrubou esta parede. Né? Vamos colocar aqui. Cristo veio e derrubou esta parede. Deus, meus queridos, procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se ele procura, é porque tem onde está o adorador? Ele procura. Quando vamos para o templo, se reunir, ele está andando no meio do templo. Mas não podemos ficar presos no nosso ajuntamento. Hoje estamos separados por causa do isolamento social. Mas a igreja não se separou. Nós estamos em espírito junto ainda. Aleluia! Podemos clamar a Deus, sentir a manifestação do Espírito, porque não estamos presos em paredes. Não é a parede. Nós somos a igreja. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Seja ele japonês, seja ele africano, seja ele brasileiro, americano, asiático, não sei. Onde tiver um adorador, Deus está vendo, está procurando. Amém, meus queridos? Vamos continuando aqui. Vamos continuando. Eu ainda estou meio que preso ainda aqui para a movimentação do texto. Agora, o apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal como espiritual. Literal por causa do templo judaico e espiritual, a inimizade com Deus. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forrasteiros, mas somos da família de Deus. Aleluia. Temos acesso à presença do Pai. Aleluia. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus. Hebreus 10 e 19. Aleluia. Estamos aqui também no tópico 3, subtópico 3, o conceito da lei dos mandamentos. O conceito da lei dos mandamentos, que diz assim: a compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz a respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comidas e bebidas, dias de festa, lua nova e sábados. Colossenses 2:11-16, esses ritos identificam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios.
Então, meus irmãos, havia leis de cunho moral, civil e cerimonial. O cerimonial apontava para as leis religiosas, né? Estas leis distinguiam o povo de Israel. O que torna nós povo diferenciado é o nosso padrão de vida. Nós estamos rodeados de uma tão grande testemunho. Então, meus irmãos, quando estamos andando nesse mundo, é preciso que o mundo veja em nós Deus, na nossa qualidade de vida, no nosso modo de ser, né? Então, é preciso que nós se posicionamos como cristãos, dando testemunho ao maior evangelista. O maior evangelismo é o nosso modo de vida, nosso testemunho em tudo, em tudo. Lembra que falei? Povo zeloso, especial. Não é qualquer coisa, é especial de boas obras. Né? Vamos voltando aqui. Vemos aqui nesta parte o exclusivismo religioso entre judeus e gentios. Mas em Jesus, Deus uniu todos os povos. Hoje temos visto o legalismo dentro da igreja, que alguns até julgam ser mais santos do que o outro. Mas a graça de Deus pode mudar tudo isso. Vamos para o 4, irmão. Subtópico número 4 do tópico 1. Subtópico número 4 do tópico 1. Tá assim, a renovação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Esta revelação não contradiz o que Jesus disse. Eu vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo a lei. Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus, em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, como eu já tinha falado lá na introdutória, a lei veio para um momento de emergência e apontava o pecado do homem, mas nem o ser humano podia se salvar obedecendo à lei. Pela lei todos, Deus nos encerrou debaixo da sua paciência. Então Jesus veio sujeito a todas as limitações humanas, mas sem pecado. Ele veio cumprir toda a lei e se fez maldito de toda a lei. Jesus não veio para revogar. Jesus não veio para resgatar o homem da mão do diabo. Mas veio para renovar a amizade que foi quebrada. E estávamos rumo ao despenhadeiro da perdição e do juízo de Deus. Jesus não anulou a lei. O que era pecado continua sendo pecado. Somente a graça de Deus para nos justificar. Somente a graça de Deus para nos justificar.
Mas não é com isso que devemos pecar. A porta da graça não passou por reforma. Continua o caminho difícil e estreita a porta. Estreita a porta. Continua o caminho difícil e estreita a porta. Então, o que era pecado, continua sendo pecado. Cristo veio, cumpriu a lei. O ser humano não consegue cumprir a lei. Diz a Bíblia que se tropeçar em um único ponto, se fez culpado de tudo. Então é preciso vir um santo. E este santo chama-se Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da nossa fé. Estamos aí com 50 minutos. Vamos ver se a gente termina o segundo tópico. O segundo tópico diz assim: pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação da cruz, a paz foi proclamada entre ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Tópico 1, subtópico número 1, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus, e como os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Então, meus queridos, temos aí sobre a paz, temos vários tipos de paz, né? Característica da paz. Deus sobre a paz. Vamos ler lá em Filipenses 4 e 7. Filipenses 4 e 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, a paz que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus, ela excede o nosso entendimento. Como que uma pessoa está, às vezes, passando por adversidade nesta vida, mas dentro do seu interior tem paz? Como pode se explicar isso? Fulano de tal está numa situação tão calamitosa, de penúria, mas vejo que ele tem paciência e vejo que está tranquilo. Essa é a paz que o Senhor Jesus dá, não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é passageira, efêmera, mas a paz que o Senhor Jesus Cristo dá, essa paz é duradoura, né? Temos também a paz deve ser cultivada. A paz deve ser cultivada. Ei, como assim? Se o Senhor Jesus deu a paz, deve ser cultivada. Vemos lá em 1 Coríntios 14 e 33. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 e 33. Está escrito assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então deve ser cultivada. A paz deve ser cultivada. Vamos continuar. A paz espiritual. Temos paz espiritual? Temos também. Como que é isso? Romanos 14, 17. Romanos 14 e 17. Vamos lá. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. E alegria no Espírito Santo, né? Então a paz é espiritual, né? Alegria no Espírito Santo. Quando você começa a se aprofundar nas coisas de Deus, você sente paz, o Espírito Santo mora dentro de você, vai revelando a palavra e você vai como que solvendo o néctar da palavra. Tem sabor às coisas de Deus. Aqueles que são nascidos de novo têm prazer de estar lendo a palavra, têm prazer de estar em comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus? Quando você está em aperto, adversidade, você clama e o Senhor se apresenta e fala: estou aqui, filho, o que você precisa? Olha aí a paz espiritual. Né? Então, meus irmãos, falando sobre paz ainda, a paz pode ser invocada. A paz pode ser invocada. Gálatas 6, deixa eu achar aqui, Gálatas 6, eu estou com a Bíblia eletrônica aqui, né? Gálatas 6, a paz pode ser invocada. 6 e 16. 6 e 16. Diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. A paz também deve ser buscada. Salmo 34 e 14. Salmo 34 e 14 deve ser buscada. Salmo 32 e 14. Vamos ver aqui. 32. Não, 34, perdão. 34 e 14. 34 e 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz. Olha lá. Deve ser buscada a paz. Procura a paz e segue-a. A Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Às vezes você tem que sofrer. Às vezes temos que sofrer o dano emocional por causa do nosso testemunho de um cristão. Se possível, tenha paz com todos. Fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22, mansidão, benignidade e vários outros, não é? Gálatas 5 e 22, guarda isso. Continuamos aqui, meu irmão, vamos voltando aqui na nossa guia, né, a nossa revista. É bem verdade que a aula está indo, mas o conceito geral eu já fui dando já. Se eu não chegar ao final, mas já demos o conceito geral, né? Temos aqui já 57 minutos, vamos continuando. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação profunda. Por Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso explica o conceito de comunhão. Comunhão, a palavra veio agora na mente, é koinonia. Comunhão espiritual, a koinonia. Então, dentro da igreja, não é dentro do templo, é no corpo de Cristo, não é só lá no templo, no âmbito espiritual, deve ter paz, amor um com o outro, comunhão, koinonia, comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Se Cristo habita dentro de mim, eu não posso estar fazendo acepção de pessoa. Não gosto do fulano porque ele é assim ou é assado, a maneira dele. Não, suportar. A igreja é um lugar de amadurecimento. A igreja é um lugar de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Nem todos são iguais, então devemos respeitar. É bem verdade que às vezes não temos afinidade com um
ou com o outro é diferente de amar. Tem que suportar. Tem que suportar, sim, é verdade. Às vezes não temos afinidade. O Senhor Jesus Cristo tem lá na Bíblia, tem lá as passagens que falam sobre afinidade. Exemplo, João. João não tinha mais afinidade com o Senhor Jesus, né? Para o Senhor Jesus tratava de uma maneira, no sentido assim, a um ele disse assim, a tua fé te salvou, né? Já com o outro ele falou assim, ô homem de pouca fé, né? Caiu na água e o Pedro, né? E me disse assim, vem Pedro, e o Pedro foi, afoito como ele era, né? Foi, mas no meio ele começou a desviar o seu olhar e afundou ele, ô homem de pouca fé, não é? Então, meus queridos, é, essa questão de, de paz e afinidade, né? Cristo é a nossa, Cristo é o motivo da nossa paz. Vamos continuando aqui. Esta expressão aponta para a conotação, tal. Já lemos isso. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, Ele mesmo serão deste modo, essa paz depois da igreja, entre o crente e Deus, entre os judeus e o gentil, agora um único povo em Cristo Jesus. O terceiro tópico diz assim, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilava para criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo, a partir deste ato, surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas e a acepção de pessoa desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Aqui vamos chamar a atenção, meus queridos, que a Bíblia diz que devemos suportar uns aos outros, mas também ela nos adverte. Ai daquele que tocar num dos meus pequeninos, é como se tocasse na menina dos meus olhos, né? E ai daquele também que destruir o templo. Muitas das vezes, uma palavra, irmão, mata também. Lá no Velho Testamento tinha lá o mandamento, não matarás. Mas também temos a possibilidade de estarmos matando uma pessoa com palavra, desprezo. E muitas das pessoas, muito até crentes mesmo, não tem a mesma estrutura que um crente mais amadurecido, ele é um bebê espiritual, então como uma palavra, até mesmo obreiros, ele mata-se um obreiro, e a Bíblia diz que é daquele que matar, destruir um templo. Quando a pessoa se desvia, se apostata da fé por entristecimento, por não ser forte, por não ter uma base, matou-se aquela pessoa, né? E Deus vai requerer dessa pessoa que fez isso. Matou aquele mais fraco, que estava se formando, que estava dando os primeiros passos no ministério, no evangelismo, matou-se, porque fez assim uma acepção. Então, Deus vai pedir conta. Esse acerto, diz a Bíblia, que vai ser feito no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo, na hora de receber os galardão. Que todas as nossas obras estão sendo escritas em um livro para a prestação de conta. Já estamos salvos? Sim. Mas, no dia do tribunal de Cristo, tudo vai vir à tona, né? Então devemos observar isto, tratar a igreja do Senhor, porque
quem é o proprietário da igreja? Não é nenhum ser humano, nenhum pastor, nenhum evangelista, nenhum diácono, nenhum presbítero, nenhum bispo, ninguém é dono da igreja. Quem pagou o preço quem pagou o preço por esta igreja foi o Senhor Jesus. Então ele é o proprietário. Nós somos os dispenseiros, cuidadores, os auxiliares, para auxiliar na evangelização, na distribuição das boas novas, o evangelho, né, para fazer discípulos, para cuidar do rebanho. Mas quem nos regra é o Senhor Jesus. Né? Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus que deu o crescimento. Né? Ele é que cuida, ele é o proprietário. Então, é um perigo estar achando que nada vai acontecer. Eu faço, eu mato, eu desfaço, eu desprezo, eu manipulo, né? E ele está atrapalhando a minha organização. Uma coisa é a organização, outra coisa é a igreja de Deus. Se esse crente for membro do corpo de Cristo de verdade, for um crente fiel e nascido do Espírito, e ele tropeçar, alguém pode responder por isso, né, irmãos? Vamos continuando aqui na nossa revista. A síntese do tópico 2 diz assim: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Esta nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Temos aqui o tópico 3, que diz assim: pela cruz reconciliado com Deus num corpo. Pela cruz reconciliado com Deus num corpo. Deixa eu pegar aqui. Tópico 3. Diz pela cruz. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens estas dádivas. Quer dizer, estes presentes foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo e ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta e levou a nossa culpa, entregou seu corpo para ser crucificado. O seu corpo para a crucificação, e se fez maldição em nosso lugar. Glorificado e exaltado é o nosso Senhor. Então, meus irmãos, pela cruz, reconciliado com Deus. A igreja é o corpo de Cristo que foi reconciliado em Jesus com Deus. Foi a graça que nos reconciliou, nos alcançou, e digo com todos, independente das organizações que praticam a sã doutrina ortodoxa. Cristo se fez maldição por nós. Paulo aqui explica que Cristo passou a vergonha pública para que eu e você fosse salvo. Foi feita muita humilhação com o nosso Senhor. O julgamento de Jesus foi uma fantasia, porque Pilatos disse: que mal fez esse homem para eu o condenar? A multidão ensandecida dizia: crucifica, crucifica. Eram os mesmos que foram beneficiados por Jesus. Veja como o coração do homem é enganoso. Jesus se fez maldição, porque foi pendurado em uma cruz.
para que eu e você, crente, fiel, fosse um bendito nas mãos de Deus. E é por isso que, nas palavras que é por isso que as palavras que saem da nossa boca sejam bênção. É como uma seta, quando você solta uma palavra, você não consegue mais pegar, né? É como uma seta. Subtópico 2 diz assim: reconciliado pela cruz de Cristo foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo paz. E também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Aqui temos também a parte 3, que diz assim: reconciliado na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existencial, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, que quer dizer entre os judeus e os gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que, por causa dos pecados, estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. Então, meus queridos, nesta parte, vemos aí que teve a reconciliação horizontal e vertical. Jesus morreu na cruz e por causa de mim e você. Ele entregou a vida dele por amor a mim e a você. Ninguém tirou a vida do Senhor Jesus. Ele deu a vida, né? Por amor a mim e a você. Ninguém tirou a vida dele. Ele entregou a vida e venceu a morte e disse: Tetelestai. Tetelestai, que quer dizer, está consumado, Pai, o seu projeto, o seu plano, a redenção da humanidade para todos os que creem no sacrifício. A cruz é o lugar onde Deus nos deu a vitória. Então, a parte fala sobre o que é a obra de Jesus feita na vertical. Quer dizer, representa a nossa inimizade com Deus. Então foi feita uma obra na vertical. E na horizontal era a inimizade entre gentios e judeus e com os homens. Então foi feita também uma obra na horizontal, na vertical e na horizontal. Amém, meus queridos? Então, finalizando a lição de hoje, se você gostou da aula de hoje, embora foi um pouco assim meio aqui, mas eu creio que o Espírito Santo pode falar melhor no seu coração, né? Temos aqui a conclusão, vamos ler a conclusão, que diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei da cruz, em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. Essa nova humanidade
é os crentes que creem no sacrifício feito na cruz do Calvário. Criou uma nova humanidade. Se a pessoa não quer, por causa do livre-arbítrio, não quer, então ela não faz parte da família de Deus. E a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo. Que novo povo é este? A igreja, o corpo de Cristo. Então, todos aqueles que nasceram da água do Espírito, aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faz parte desse corpo, o corpo de Cristo. Bebeu do mesmo Espírito, está batizado no corpo de Cristo. Recebeu o Espírito e o poder de ser chamado Filho de Deus. Esta é a nova humanidade, através da reconciliação feita por Jesus Cristo em Deus. Deus fez a reconciliação através do Filho dele. É isso que a lição traz hoje. Então, que o Senhor Jesus tenha aí nosso para refletir, né? Então, meus queridos, se foi bênção para você esta aula de hoje, embora temos aí na internet temos vários professores que já estão há muito tempo na aula, são professores realmente gabaritados. A gente, eu, por exemplo, estou iniciando, mas creio que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa lição. Eu creio que a palavra de Deus é nova a cada manhã e a maneira que eu abordei aqui pode ter sido um pouco diferenciada, mas o Espírito Santo é que fala ao nosso coração. É o que nos edifica, e eu creio que ele fez grandes coisas através desta aula, né, irmãos? Então, que o Senhor Jesus abençoe cada um. Quero agradecer por esse momento e peço a vocês que dê uma curtida, um joinha aí no meu canal, né? Para que eu possa a cada dia mais estar melhorando. Esse é um trabalho feito para o Senhor Jesus, não é para mim, não estou ganhando nada com isso, nada com isso. Antes, o contrário, estou até pagando ao YouTube, estou até pagando. Mas que o Senhor Jesus abençoe a cada um, em qualquer tempo, em qualquer horário, em qualquer dia, não sei quando vai ser a sua visualização nesse canal. Então, quero que o Senhor abençoe a você, a sua família, né? E vamos orando para que esta pandemia passe e a gente volte a ministrar nos nossos templos. E eu também vou continuar ministrando aqui no YouTube, né? No templo e no YouTube. Eu agora estou com essa nova experiência. Vou melhorando, a cada domingo eu estou melhorando um pouco, me soltando, estou meio preso ainda, estou vendo as minhas falhas depois que eu revejo na hora da edição, a gente vê muitas falhas ainda, né? Mas a gente está melhorando e eu quero que essa aula seja uma bênção na sua vida. Então dê um joinha aí, dê uma curtida, se inscreva no canal, né? Acione o sininho para você receber notificação que eu postei um novo vídeo, né? Então, me ajudem nisso. Eu peço por favor aí para vocês que estão ouvindo a aula de hoje. Amém, meus queridos? Que o Senhor abençoe a cada um. Senhor Jesus, quero te agradecer por esse momento oportuno, que é um privilégio de estar fazendo um serviço para ti, para a honra e glória do teu nome. Quero que abençoe a esse irmão, esta irmã, este crente, que em qualquer tempo, meu Deus, que ele esteja visualizando esta aula, possa aprender da tua palavra e que o teu Espírito esclareça melhor do que eu, melhor que a explanação que eu fiz, meu Deus. Que eles vão e se alimentem da palavra, se edifiquem na tua palavra, meu Deus. É o que eu te peço, no teu nome, Senhor Jesus Cristo, a tua bênção para cada um que possa estar visualizando esta aula. Amém. E até a próxima aula, querendo Deus, porque diz assim, vamos fazer a coisa se Deus quiser, né?
É se Deus quiser. Se Ele nos arrebatar, não vai ter a outra aula. Mas se não arrebatar, estaremos aqui querendo Ele, porque não sabemos do dia da manhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã não nos pertence. Então, querendo Deus, estarei aqui. Tá bom? Aceitem a paz do Senhor Jesus. Amém?